Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Feliz Natal a todos vocês, que Deus traga sempre muita alegria, muita paz, muitas felicidades para todos vocês e seus familiares, né? Nesse dia de Natal temos algumas informações para passarmos aqui para vocês, dentre elas as cidades que seriam, né, as cidades que o Flamengo jogaria a semifinal e uma provável final, poderão ter mudanças, tá? E vocês saberão agora sobre isso. Falaremos também sobre um jogador que está voltando para o Flamengo e ele quer ter a oportunidade com Vitor Pereira. Falaremos também sobre a reapresentação dos jogadores amanhã no Ninho do Urubu na parte da tarde. Também falaremos sobre o Neto, né? O Neto projetando o Corinthians superior ao Flamengo em caso de contratação pontual. Ele é um brincalhão, né? A gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. E também o ex-jogador do Vasco e do Corinthians cornetando o treinador Vitor Pereira. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também da Tropa Rubro-Negra, tá? Estamos chegando a 10 mil inscritos, que se você ainda não fez a sua inscrição, canal que é meu, do Paparazzo Rubro-Negro e também do Júlio Miguel Neto, do Rubro News, ok? Então vamos lá, galera, vamos começar aí com essa informação que a FIFA poderá mudar, né, os locais, né? E pelo que saiu aqui, é uma decisão das autoridades locais. Então a semifinal, que estava definida entre os dias 7 e 8, em Agadir, deverá ser confirmada nos mesmos dias para Tanger, tá? E já a final, mudando de Marrakech para Rabat, no dia 11 de fevereiro, tá? Então, essa mudança não veio da FIFA, né? Foram autoridades locais do Marrocos que solicitaram à FIFA essa mudança, então vamos aguardar aí esta confirmação, tá? Falar aí também, né, sobre o jogador Noga, tá? O Noga está recusando propostas e quer ser avaliado pelo treinador Vitor Pereira. A grande questão é se o Vitor Pereira quer avaliá-lo ou se já quer emprestá-lo para ganhar experiência, né? Talvez não passe pelo crivo do treinador e sim uma posição da diretoria do clube, tá? Mas o zagueiro fará pré-temporada normalmente, no intuito de receber o feedback do novo treinador rubro-negro, tá? Então, o Noga, que esteve no Atlético Goianiense inicialmente, depois foi reemprestado ao Bahia, não teve muitas oportunidades e agora está voltando ao Flamengo, tá? Vai fazer a pré-temporada e vamos ver se o Vitor Pereira irá utilizá-lo ou não. Acredito que a tendência é que ele seja novamente emprestado, tá? Vamos falar agora aqui também sobre a questão do Ramon. Ramon, jogador do Flamengo, lateral esquerdo, que estava emprestado ao Bragantino, e até o momento Flamengo e Braga não se acertaram, não entraram em acordo para um empréstimo do jogador ao time português, tá? Então, tá estagnado, não avançaram, esfriou, né? Não entraram em acordo. Provavelmente o Flamengo deve querer colocar no contrato que o jogador tivesse alguma minutagem, né? Tiveram jogadores do Flamengo que foram emprestados e não valorizaram nada, porque tiveram muita poucas oportunidades. Então não adianta o Flamengo emprestar o jogador também, o jogador não ficar na vitrine, ficar escanteado aí. Então, muito provavelmente é isso, porque o Flamengo já havia aceitado a proposta, né? Um empréstimo, sem receber rigorosamente nada, com o valor do passe fixado e, acredito eu, com uma obrigação de compra, tá? Mas o jogador também será avaliado pelo treinador Vitor Pereira e, dependendo, poderá ficar na temporada, né? Muitos torcedores que estão aí preocupados com a questão física do jogador Felipe Luiz. Então, meus amigos, sinceramente, talvez seja uma boa, apesar de ele não ter feito uma boa temporada lá no Bragantino, tá?
Falar aqui também agora sobre o jogador Carlos Alcaraz, né? Que o empresário dele disse que até o momento não houve nenhuma proposta concreta por ele, mas em compensação disse que seria maravilhoso o Alcaraz vestir um manto sagrado, tá? Então é um jogador que é bem avaliado pela diretoria do Flamengo e que seria maravilhoso vestir o manto sagrado, tá? Conforme a gente já havia dito, os jornalistas lá da Argentina, né, meu amigo o Juan Vasco, né, setorista do Racing, né, disse que o Flamengo está muito interessado e que vem conversando com os dirigentes do Racing, tá? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O jogador entrou em campo 42 vezes em 2022 com a camisa do Racing, 28 como titular, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Além disso, o jovem de 20 anos deu 39 passes decisivos, 70 chutes, sendo 31 certos, 57 dribles e realizou 44 desarmes, tá? Até um número interessante aí, mais de um roubo de bola por partida, tá? Então, tendo jogos que ele não era o titular da posição, então o Flamengo aí de olho no Carlos Alcaraz, empresário dele, confirmando que seria interessantíssimo ele vestir um manto sagrado. Falar agora aqui também, pessoal, sobre a questão da reapresentação, né, dos jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu, tá? 4 jogadores não irão se reapresentar junto à delegação, então Arrascaeta e Varela irão se reapresentar no dia 2 de janeiro apenas, segunda-feira, e o Everton Ribeiro e o Pedro terão mais 2 dias de descanso, voltarão a se reapresentar no dia 4 de janeiro, uma quarta-feira, tá, pessoal? Só para vocês estarem aí cientes da volta desses 4 jogadores que estiveram na Copa do Mundo. O resto do plantel estará reunido agora dia 26, na parte da tarde, tá? Então, jogadores que tiveram mais de 40 dias de férias, tá? Estão se reapresentando amanhã, 15 horas, ok? Então, alguns profissionais da comissão técnica do treinador Vitor Pereira estarão presentes. Seria o Paulo Sérgio, Fábio Miguel, analistas táticos, e o Rui Quinta, auxiliar técnico, tá? Esses 3 profissionais que não estavam com o Vitor Pereira no Corinthians, não tem contrato, então, em vigor com ninguém, eles estarão nessa reapresentação, conhecerão tudo ali do Flamengo, né? E o Mário Monteiro, né, voltando ao Flamengo depois de 1 ano e meio fora, né? Então, as informações são essas, e o Vitor Pereira se apresentando, né, ao Flamengo no dia 2, junto com o Arrascaeta e também o Varela, tá? Falar aqui também, meus amigos, sobre a questão, né, de um ex-jogador do Vasco e do Corinthians cornetando o Vitor Pereira. Era só o que me faltava, meus amigos. Cara, é brincadeira, né? Sabe quem é esse jogador? Castan, né? Enfim, cara. O Leandro Castan, né, cara? Ex-jogador do Vasco, zagueiro do Corinthians também. Ele botou assim: esse aí nunca enganou, né? Nunca me enganou, só resenha furada, né? Eu gostaria de saber o porquê desse camarada falar que nunca enganou por quê? O que ele tinha que fazer no Corinthians, que era conquistar uma vaga para Libertadores, chegar em final, tudo isso ele fez, e foi um baita de um profissional enquanto esteve lá. Em momento algum ele fez alguma sacanagem ou arranjou alguma briga ou alguma coisa do gênero para gerar algum tipo de problema no ambiente do Corinthians e, com isso, não fazer uma boa campanha em 2022. Não foi isso que vimos, né, meus amigos? Então, o companheiro Leandro Castan está totalmente equivocado, né? Falando em ex-jogador do Corinthians, né, o Neto aí, ó, Neto é um piadista, né? Projetando o Corinthians superior ao Flamengo com uma contratação pontual, né? Estão falando aí que a negociação com o Yuri Alberto está avançando. Também não entendi muito essa negociação. O Zenit vai aceitar apenas 2 jogadores que são promessas, que pode ser que acabem não indo à frente, que é o Duqueiroz
e o Robert Renan pelo Yuri Alberto, sem dinheiro nenhum, jogador que custou 25 milhões de euros. Sei, né? O Neto diz aqui que, segundo a Neto, a permanência de Yuri Alberto fará com que o Corinthians ganhe títulos e seja superior ao Flamengo. Se o Duílio conseguir que o Yuri Alberto fique no Corinthians, ganha 3 títulos ano que vem. Não dá para Palmeiras e Flamengo. O Corinthians passa ele, né? Então foi aquilo que eu falei para vocês. O Robert Renan e o Duqueiroz acabando sendo cedidos ao Zenit, né? Para que o Yuri Alberto... Mas aí, cara, eu gostaria de entender uma coisa, tá? Eu gostaria de entender como é que eles vão ficar mais fortes. Eu achei que eles estariam falando, que o Neto estaria falando do Felipe Coutinho. Mas não, ele está falando do Yuri Alberto, que já estava lá, enquanto esteve lá nesse ano, não conquistou nada de relevante em cima do Flamengo, né? Não conquistou nada de relevante em cima do Flamengo. Então, Neto, achei que você estava falando do Felipe Coutinho, que assim mesmo eu discordaria. Mas você está falando do Yuri Alberto, pior ainda, né, companheiro? Porque é até ridículo o que você falou, né? Mas enfim, Neto sempre sendo Neto, nunca esquecendo do Flamengo, né? Sempre lembrando do Flamengo em todas as situações, até o Palmeiras, né? Que foi um dos clubes que ele jogou na carreira, né? Então, piada, né? Piada. E vamos para o ano aí de 2023, tá bom? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês, tá? Por mais uma resenha muito boa. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo uma live também. Então, conto com a audiência de vocês. Se inscreva aqui no canal Adeca CRN, deixa o like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação. Lembrar vocês também da nossa parceria com a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Tem o link lá no Instagram, quem ainda não está me seguindo no Instagram, Deca CRN Oficial, para você fazer a sua fezinha hoje. Hoje tem NFL e NBA, tá? Sem futebol. Então faça sua fezinha lá, sua profecia na Bet Nacional. E também se liga na Turista FC aí, vai ter o jogo do Zico e também vai ter um Mundial Interclubes. E não perca essa oportunidade. Vamos estar lá juntos com a Turista FC no Marrocos. Beleza? Então, galera, conto com vocês mais tarde aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até mais tarde. Valeu, nação. Fui.